Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, nós estamos falando acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo. E hoje eu quero vos falar acerca algumas coisas a respeito do arrebatamento da igreja. Não sei se poderei concluir esta mensagem, mas estarei falando aquilo que eu puder. Portanto, convido vocês a meditarem no livro do 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, onde o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitará primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos um aos outros com estas palavras. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez, pedindo, Senhor, orientação ao Teu Espírito Santo, ao Consolador amado, para que eu possa ter, Senhor, argumento por meio da Tua palavra, para trazer, Senhor, esta reflexão acerca do arrebatamento da igreja. Este é o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, falando a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos e esperado, desde que o Senhor Jesus foi arrebatado aos céus, foi levado por uma nuvem dos anjos aos céus, a igreja do Senhor Jesus tem aguardado o arrebatamento, um dia que o Senhor retorna para levar a sua igreja. Portanto, quero vos falar algo de máxima importância para os nossos dias, já que ultimamente muitos pregadores deixou de ensinar acerca do arrebatamento, pois pouco pessoas têm aguardado a volta de Jesus. A Bíblia diz que todos os salvos serão arrebatados. Na primeira fase da sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. É o que diz o versículo 17 do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz que nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, encontrar com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então Ele não descerá na terra, Ele não tocará a terra. Ele virá
nas nuvens dos céus, e a igreja subirá, irá ao encontro do Senhor. Haverá uma reunião dos salvos no encontro glorioso com o Senhor nos ares. Amados, a palavra arrebatamento dá-nos a entender que será um rápido, será o tipo um sequestro, ou de uma remoção repentina, de um modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que também morreram em Cristo, isto é, aqueles que confessaram a Jesus como seu Salvador e permaneceram fiel até a morte. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E os que estiverem vivos, aguardando o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus, subirão ao encontro do Senhor. Pois o apóstolo Paulo diz que ele não quer que a igreja, não queria que a igreja fosse ignorante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, quer dizer, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais. Tem pessoas que guardam luto dos seus entes queridos até o dia de hoje. Muitas vezes seus familiares morreram em Cristo, e se morreram em Cristo, ele não deve ficar triste, porque sabe que aquele que está em Cristo irá ressuscitar, irá de encontro com o Senhor. Essa é a esperança do cristão. Portanto, amados, devemos estar atentos aos sinais, pois o que estiverem aguardando o glorioso dia do Senhor Jesus, ainda que ele morreu em Cristo, ainda que ele passou desta vida para outro, ele irá ressuscitar no dia do arrebatamento. A pergunta é: quem será arrebatado? Eu acredito, amados irmãos, que todos os salvos que foram transformados mediante um novo nascimento serão arrebatados. Só chegará aos céus aqueles que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro, aqueles que vivem vida de santidade na presença de Deus. A vida cristã, ele não é fácil, ele exige renúncia. O caminho que conduz aos céus, ele é estreito. O próprio Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho da salvação, ele é estreito, ele é apertado, ele exige renúncia. Todos os crentes, em sua jornada aqui na terra, enfrenta dificuldades, enfrenta montes, enfrenta vales. Existe momento alegres, existe momento triste. Não é só sombra e água fresca, não. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam voltando para trás. Se tornam apostata, desvia-se do caminho e acaba vencido pelos desejos da carne. O mundo, ele jaz no maligno. Satanás é o rei deste mundo. E quando a pessoa retrocede, vem praticar aqueles desejos carnais, os desejos profanos da sua carne, retrocede para o mundo, ele cai no braço de Satanás. Portanto, meu amado, minha amada irmã, seja fiel ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, pratique a palavra de Deus, pois há uma recompensa para os que são fiéis, é igualmente para todos os infiéis. Para os fiéis, a vida eterna na glória com Cristo. Para os infiéis,
é a chama do fogo do inferno. A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor, o ímpio ficarão de fora. Apocalipse 22, versículo 15. Mas os que permanecerem no Senhor serão transformados e subirão para se encontrar com Deus. A promessa do arrebatamento, de irmos aos céus, é para aquele que vencer, para aqueles que permaneceram fiéis. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da glória. Não desista, meu irmão. Permaneça fiel na presença de Deus. Pois só aqueles que estão fiéis, aqueles que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro, aqueles que praticam a palavra de Deus serão arrebatados. O apóstolo Paulo diz, escrevendo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz aqui no versículo 51 em diante, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados, receberemos corpo glorioso. O versículo 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porém, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é isto que é mortal se revista da imortalidade. O apóstolo Paulo está falando aqui acerca do nosso corpo, que é corruptível, que morre, que padece. Ele se revista da incorruptibilidade, quer dizer, receber um corpo glorioso, um corpo espiritual. É isto que é mortal, que o nosso corpo ele morre, ele padece. Ele se revista da imortalidade, então não poderá morrer mais. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. E quando isso ocorrer, o Senhor Jesus olhará lá para dentro do inferno, e ele irá interrogar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Portanto, meus amados, minha amada irmã, devemos aguardar este momento glorioso. O arrebatamento é para aqueles que perseveram, aqueles que estão abundantes, atuantes na palavra de Deus. O arrebatamento é para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo diz acerca de não sermos ignorantes. Tem pessoas que ignoram isso. Devemos estar atento à palavra de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Tessalonicenses, ele diz: não quero que vocês sejais ignorantes. Escrevendo no livro de Coríntios, ele diz: vemos que o crente tinha muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Amados, muitas pessoas duvidam da vinda do Senhor. Muitas pessoas que são cristãos duvidam, acham que morreu, acabou. Muitas pessoas acham que morrendo não tinha mais esperança de ressurreição. Isso tem ocorrido até nos dias de hoje. Atualmente muitos também têm dúvida quanto a assunto acerca dos que já morreram. Porém, a palavra de Deus assegura que os mortos há de ressuscitar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus o tornará a trazer com ele.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Em outra ocasião, tratando desse mesmo assunto, o apóstolo Paulo ainda afirma: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quer dizer, o primeiro a ressuscitar. Aí você me pergunta, mas presbítero, e o filho da viúva de Naim, que o Senhor Jesus ressuscitou, não foi o primeiro? Ou Lázaro, não faz parte das primícias? Não, mas eles morreram novamente. Eles aguardam o arrebatamento da igreja. O filho da viúva que Eliseu orou e deu a vida novamente, ele aguarda a vinda do arrebatamento da igreja. Jesus é a primícia. Ele é o primeiro que ressuscitou em corpo glorioso. Ele é o primeiro que entrou nos céus e assentou-se à destra de Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Coríntios, no capítulo 15, esse relato traz: portanto, seja fiel, meu irmão, seja fiel, minha irmã, pois há uma recompensa para os que são fiéis em todos os tempos, e da mesma maneira também existe uma recompensa para aqueles que são infiéis. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é a primícia. Depois que são aqueles que permanecem em Cristo serão também ressuscitados na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 até o versículo 23. A primeira e a segunda ressurreição, a ressurreição dos salvos, daquele que espera a volta de Jesus, é o primeiro acontecimento. E dar-se início à primeira ressurreição foi o que o Senhor afirma. Jesus já ressuscitou, está na glória. Ninguém reviveu, ninguém venceu a morte a não ser Jesus Cristo. Ninguém venceu a morte física definitivamente ou para sempre. Somente Jesus, que é a primícia. Cristo é a primícia dos que dormem, conforme está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Contudo, na primeira ressurreição, farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas que se encontram no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 1 até o versículo 12. Se você crê no arrebatamento, se você crê no arrebatamento da igreja, tem esperança, procure purificar-se a cada dia, buscando mais e mais a presença de Deus. O grupo, amados irmãos, formado pelos mártires da igreja, irão ressuscitar. Aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação fará parte da segunda ressurreição. Mas nós devemos aguardar a primeira ressurreição. Devemos aguardar ardentemente, desejando a primeira ressurreição. A transformação do crente que estiver vivo quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados, serão transformados, receberão corpo glorioso. A transformação dos vivos é um mistério.
Eis aqui vos digo o mistério, diz. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, versos 51 até 53. Nós seremos transformados, receberemos corpo glorioso, corpo espiritual. Nosso corpo que é carnal deixará de ser corpo carnal e seremos semelhantes aos anjos. Teremos corpo glorioso, corpo glorificado. Diz a Bíblia que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Com o corpo glorificado seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Isso está registrado no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. Pense nisso, amados irmãos. Precisamos estar atentos aos sinais. Por que eu vos disse acerca dos sinais antes de falar sobre o arrebatamento? Porque os sinais, ele nos dá a compreensão exata daquilo que irá ocorrer no dia da vinda do Senhor Jesus. Amados, amanhã estarei dando continuidade, falando acerca deste dia glorioso do arrebatamento. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, te glorifico, te louvo, te exalto por esse momento glorioso, Senhor, da qual eu estive falando acerca do arrebatamento da igreja. Sei que eu não tenho um entendimento profundo. Sei, Senhor, que existem muitas lacunas que eu não consegui ainda unir, meu Deus. Mas eu não posso deixar de falar para alertar, Senhor, a tua igreja amada, que o fim se aproxima, que o dia do Senhor se aproxima e que nós não devemos ficar despercebidos, que nós devemos ficar atentos, aguardando este grande evento como se já estivesse acontecendo. Pois o dia do Senhor virá como ladrão. Pois muitos daqueles que estiveres despercebidos, a tua palavra diz, estará dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estará dois dormindo na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Não queremos ser aquele que fica para trás, Pai. Queremos subir no dia do arrebatamento, receber corpo glorioso, entrar nos céus, participar das bodas do Cordeiro. Este é o que nós almejamos, Pai. E por isso te glorificamos e te louvamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.